Queridas e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40 DP na Avenida dos Italianos. E eu quero convidar você para de segunda a sexta-feira aqui pelo Facebook estarmos participando desta live Estudo do Antigo Testamento. Eu, pastor Alberto Brasil, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, estou aqui para estarmos juntos estudando a Palavra de Deus. E você pode também, você que não conseguiu assistir a todos os estudos, você se inscrever, entrar no meu canal do YouTube e ali você pode então estar todo o conteúdo, fazer proveito de todo o conteúdo que está no meu canal do YouTube. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe para que outras pessoas possam também estar aprendendo esta maravilhosa Palavra de Deus, tá bom? Bom, nós lemos ontem. Nós lemos na sexta-feira, isso mesmo. Na sexta-feira nós estivemos lendo o capítulo 16 do segundo livro do profeta Samuel, capítulo 16, que falou então a rebelião de Absalão, ali a revolta de Absalão contra Davi, a fuga de Davi, e falando também de dois conselheiros, de duas pessoas. Um era Aitofel. Aitofel traiu a Davi e se vendeu para o lado de Absalão. Ele então passou a ser o conselheiro de Absalão. E Uzai era amigo particular de Davi e também conselheiro ali de Davi. Ele queria fugir com Davi, queria estar com Davi, e Davi fala: não, Uzai, você vai, fica com Absalão, colhe todas as informações que tiver ali e manda então que me tragam essas informações. Você vai me ser muito mais útil estando com Absalão do que aqui comigo. E então Uzai volta e se apresenta a Absalão, e Absalão fala: você não foi junto com seu rei, junto com seu senhor? Ele fala: não, agora o meu rei, o meu senhor é você. E então ele fica lá. E Deus havia transtornado o conselho de aqui então Aitofel, porque Aitofel era um grande conselheiro. Mas Deus, então, ele vai transtornar através de uma oração que Davi faz. O que é transtornar? Fazer com que aquele conselho não pareça bom, colocar dúvidas, colocar impedimentos sobre aquele pensamento, sobre aquele conselho. Então, Uzai vai exatamente para ser usado por Deus para impedir que o conselho de Aitofel seja usado por Absalão para matar Davi e ao exército. Eu já quero cumprimentar minha querida diaconisa Monique Pedroso Carvalho, esposa do nosso querido e amado Cláudio Carvalho. Quero cumprimentar também meu querido amigo Luiz Carlos Rodrigues de Souza. Luiz Carlos, seja bem-vindo. Deus abençoe a ti e toda a sua casa. Façam os seus pedidos de oração, que após o estudo eu vou estar orando pela vida, orando pela casa de cada um de vocês e assim orando também pela nossa nação, tá bom? Então, como eu sempre declaro e quero declarar até o final da minha carreira, assim como Paulo disse: assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. E este é o meu propósito, este é meu voto, minha aliança para com Deus, de ensinar a você tudo aquilo que está escrito na Bíblia, só o que está escrito na Bíblia, tá bom? Por isso que eu peço que você abra comigo agora o capítulo 17 do segundo livro do profeta Samuel, capítulo 17, segundo livro do profeta Samuel. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, eu trarei as explicações e em seguida daremos continuidade. Quero cumprimentar também meu querido amigo Paulo Augusto, seja bem-vindo, Deus abençoe Paulo e a todos que vão estar entrando no decorrer desta live.
Vamos então à leitura da palavra de Deus, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 1 ao 7. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei, e seguirei após Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscais é como se tornassem todos, assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Prestem muita atenção, porque o conselho de Aitofel era um bom conselho, porque matando Davi, o resto do exército então passaria a seguir de novo a Absalão. Então não teria que matar tanta gente, matar tantos conterrâneos, tantos compatriotas. Então o plano, o conselho de Aitofel era muito bom, mas muito bom mesmo, porque Davi realmente estava fugindo, estava cansado, e se conseguisse colocar as mãos só em Davi, o povo seguiria então a Absalão. Mas aqui então, já Deus colocando no coração de Absalão que ele fosse perguntar também a Uzai, o arquita, o amigo de Davi, que agora dizia ser amigo de Absalão, o que ele achava deste conselho, embora ele mesmo, Absalão, tivesse se agradado, os conselheiros também, os outros haviam se agradado do conselho de Aitofel. Mas então, no versículo 5, ele diz: disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel, faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. É isto então que Absalão, que agora é o rei, né, ali a qual ele subjugou a Davi, ele fala: se é para fazer igual Aitofel mandou que fizéssemos, tu fala, se não for, também tu fala. Nós queremos ouvir a tua opinião. A tua opinião é importante. Então vamos ver o que Uzai vai falar então para Absalão, versículo 7. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Olha só, que coragem deste homem de chegar e dizer que um dos maiores conselheiros, aquele conselho que ele estava dando, não era bom. Todos os outros conselhos. Se nós formos ver nos estudos, vamos ver que a palavra de Aitofel era como se fosse a palavra do próprio Deus. Naquele tempo, a palavra dele era como se fosse de Deus. Tudo que ele falasse, então o povo ia fazer. Tudo quanto ele dizia, o povo deveria fazer, porque era como se fosse o próprio Deus falando. Então, aqui Uzai diz: não é bom. Desta vez o conselho dele não é bom. Versículo 7, né? Versículo 8. Disse mais Uzai: bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Aqui então, Uzai vai dizer para ele: tu conhece como é teu pai. E realmente Absalão conhecia. E tu conhece também os valentes que estão com o teu pai. São homens como se fosse uma ursa, né, que está com o coração amargurado porque os cachorros roubaram o seu filhote. Então imagine como estava, né, a alma da ursa procurando o seu filhote. E então ele diz: teu pai não vai passar também a noite no campo. Ele não vai estar lá. Então, no versículo 9 diz: eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que caindo no princípio alguns deles, cada um que ouvir, então dirá:
houve derrota no povo que segue Absalão. Então, até o homem mais valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo o povo, todo Israel, sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Então aqui ele diz, olha, se morrer algum dos seus soldados, alguns do seu exército, se alguém morrer, o que vai acontecer? O povo vai começar a falar, olha, está perdendo o exército de Absalão, o exército de Davi está ganhando, então não faça isso, não vá com 12.000 homens lá, como disse ali Aitofel. O conselho dele desta vez não é bom. Versículo 11. Eu, porém, aconselho que com toda pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoas, vá à peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente veremos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. O conselho de Uzai aqui era para matar Davi e todo o exército que estava com Davi, só que não é verdade. Só que isto aqui é uma desculpa que ele está dando para impedir que aquele conselho de Aitofel fosse cumprido, porque teria êxito. Se eles fossem com 12.000 homens, eles alcançariam Davi, matariam Davi e o resto do exército serviria então a Absalão. Então ele fala, não, tem que ir com todo o exército, desde Berseba até Dan, e dali então ajunta e cai sobre ele como orvalho cai sobre a terra, sem dar tempo de escapar um só homem. Aí vamos ver então, versículo 13. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão a todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Uzai o Arquita do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Prestaram bastante atenção, minha querida Júlia Alcântara, a todos os ouvintes da palavra de Deus. Foi Deus que ordenou a Uzai que ele desse então esse veredito, este conselho, dizendo que o conselho de Aitofel era muito ruim, desta vez não fora bom. Então ali, esse conselho de Aitofel era muito bom, né? Então Deus trouxe para aniquilar o mal e fazer com que esse mal viesse sobre Absalão. Versículo 15. E disse Uzai a Zadok e Abiatar sacerdotes, assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo, não passe esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimais junto à fonte de Rogel. E foi uma criada, ele o disse, e eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Então aqui Uzai, após dar esse conselho, após falar com Absalão, ele vai chamar os dois sacerdotes, né, e vai dizer para eles, falar para Aimais, que era um bom corredor. Esse homem corria, era muito ligeiro das pernas. Então ele fala, vai lá rápido e avisa Davi que o conselho de Aitofel era este e o meu é um outro. Mas ele não passe a noite no acampamento, que ele saia, atravesse e não fique, para que ele não morra. Quero cumprimentar também meu querido evangelista Cleiton Muniz. Deus te abençoe, Cleitinha, você, esposa, filho, seu ministério. Obrigado por estar conosco, Cleitinho. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Vamos agora, então, ao versículo de número 18.
Vamos ler o 17 para vocês entenderem o 18. Estavam, pois, Jonatas e Aimais junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse, e eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os todavia o moço e avisou Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos descascados sobre ela, assim nada se soube. Essa mulher, ela então também era uma mulher que tinha admiração, né, pelo rei Davi, e quando vê entrar esses dois moços, Jonatas e Aimais, ela tinha um poço, ela abriu a boca do poço, e até uma parte do poço que não tinha água, mandou que eles entrassem, fechou a boca do poço, e depois jogou grãos por cima, para parecer que era um chão normal. E ali então eles ficaram escondidos e ninguém achou esses dois moços, enquanto eles estavam escondidos dentro daquele poço. Versículo 20. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram, onde estão Aimais e Jonatas? E a mulher lhe disse, já passaram o val das águas, e havendo-os buscado, não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que depois que partiram, saíram do poço, e foram e anunciaram a Davi, e disseram a Davi, levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albargou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade. E pôs em ordem a sua casa e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. O orgulho também mata, sabia? O orgulho, a vaidade mata também. Nós vemos tantas mulheres fazendo correções, ainda jovens ainda, que não precisavam de fazer essas cirurgias, e fazem e acabam morrendo pela mão de maus profissionais ou por alguma complicação na sua própria saúde por causa de muita vaidade. Então nós vemos que a vaidade e também, né, a inveja mata. Este homem, por não ter um conselho aceito pelo rei, que na realidade era um rei que tinha ali se revoltado, né? Ele fez uma rebelião contra o próprio pai. Então agora ele pega o seu jumento, vai para sua cidade, vai para sua casa, coloca a sua casa em ordem. Ele avisa as pessoas o que precisa ser feito, não sei se tinha filhos, se tinha parente, mas ele dá algumas ordens na sua casa e depois vai para um lugar só. E ali ele se enforca porque ele não aceitou que o seu conselho não fosse aceito. Muitas vezes isso acontece tanto com a hierarquia da igreja, que não aceita uma sugestão de um membro, de um obreiro, como também em vice-versa, de obreiros, de membros que não aceitam que um pastor, que um líder vai dizer para ele, olha, o que você fez não é bom, o que você está pretendendo fazer não é bom, não é assim que se faz, você vai se machucar, você vai se ferir. Muita gente está morrendo porque não aceita o conselho, não aceita uma repreensão. Nós temos que aprender a receber essa repreensão. Então, quando somos repreendidos, é porque alguém quer que nós venhamos melhorar, que nós não venhamos nos machucar. Muitas vezes, você chama alguém para conversar e diz, olha, se você fizer isso, você vai estar tomando uma decisão que não é boa. Essa decisão vai trazer prejuízos para a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, a sua vida profissional. Se você fizer, você não vai estar agindo bem. Eu me lembro, e o Cleito também deve se lembrar, um jovem que trabalhou conosco, eu não vou falar o nome porque hoje em dia ele já é casado também,
mas esse jovem era parente ali do Theo, né? E ele trabalhava conosco. E ele me chegou e disse para mim assim, uma semana antes do casamento dele, ele falou assim, seu Alberto, eu vou estar casando dia tal. Eu peguei, é mesmo, rapaz? Ele disse, eu vou estar casando. E eu peguei e falei, deixa eu te perguntar uma coisa, você não parece muito animado com o casamento que você está falando. Ele falou, não, já compramos, o pai da noiva comprou não sei quantos engradados de cerveja, já comprou não sei quanto de carne, já tem tantos convidados, convite tudo pronto, essas coisas assim. Então, no dia tal, nessa semana eu vou estar casando. E eu disse para ele, meu querido amigo, você aceita um conselho? E ele disse, fala. Eu disse, você ama? Você já pensou a vida que você vai ter ao lado desta moça e a vida que ela vai ter ao teu lado também? E ele então, ele me disse assim, eu não amo não, mas o pai já comprou, o pai gosta muito de mim, e o pai já comprou essas coisas todas. Eu falei, você vai ser mais homem, você vai ser mais honesto e você não vai estragar a vida dessa moça, porque casando agora, sem ter o amor que deveria ter, então você vai se separar mais à frente e não vai dar certo. E ele pegou, mas já compraram tudo. Eu falei, olha, o pai dela vai ficar mais satisfeito com você, tendo comprado tudo, se você chamá-lo num canto e conversar com ele. Olha, o negócio é o seguinte, se eu casar com a tua filha, eu vou fazê-la infeliz. Ela também vai me fazer infeliz porque nós não nos amamos como deveríamos nos amar para poder casar. Fala com ele isto. E ele ficou, e aí, o que vai acontecer? Eu falei, vai, fala com ele. E ele tomou coragem e foi e falou então com o que seria o futuro sogro, todas as palavras que eu disse para ele. O sogro falou, rapaz, você é uma pessoa de bem, você é uma pessoa admirável. Eu gostei do que você está falando para mim, porque minha filha é muito preciosa para mim e eu não quero vê-la chorando daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então vamos fazer o seguinte, desmarca o casamento, vamos chamar ela, vamos conversar com ela, desmarca, e tudo que nós compramos a gente bebe, a gente come, a gente faz qualquer coisa, mas não tem mais o casamento. E chamaram a menina e conversaram com a menina, ela falou, não, tá certo sim. Se esse é o sentimento dele para comigo, o meu também não estava tão certo, então não vamos casar. E não casaram. E este menino chegou na outra semana, me abraçou e disse, seu Alberto, que conselho que o Senhor me deu, e eu não casei. Hoje em dia, ele é casado, tem uma filha linda e vive uma vida a qual ele pediu a Deus para que ele tivesse uma esposa, e a esposa feliz com ele também, porque ele não tomou uma atitude por impulso. Não quero aceitar esse conselho porque não vai dar certo. Muitas pessoas, por não aceitarem um conselho, um posicionamento de alguém que possa ter um pouquinho mais de experiência, estão morrendo. Absalão aqui então, Aitofel aqui então, esse conselheiro de Absalão, ele vai então pegar o jumento, ele vai ir para a casa dele e ali ele vai colocar a casa em ordem. Ainda vai ter ainda a decência de arrumar as coisas que estavam desarrumadas na casa dele, né? E vai então colocar a casa em ordem, se enforca e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Versículo 24. E Davi veio a Maanaim e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. Agora no versículo 27, nós vamos ver então um encontro dos dois exércitos, o exército de Absalão e o exército de Davi, para guerrearem, né? Agora não tem mais como fugir. Eles vão se encontrar e vão guerrear. E aconteceu que, chegando Davi a Maanaim, sobe filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar,
e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro e trigo e cevada e farinha, e grão torrado e favas e lentilhas também torradas, e mel e manteiga, e ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Então nós vemos aqui, terminamos o capítulo 17, vendo então que essas pessoas trouxeram então comida, trouxeram bebida para fortalecer os soldados de Davi. Nós nos fortalecemos pela palavra de Deus. Nós nos fortalecemos quando nós temos fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com a nossa fé, nós venceremos o mundo. Então aqui, esses homens comem, bebem e vão estar então aptos para enfrentar uma guerra. Você não pode enfrentar uma guerra se você não comer e não beber a palavra de Deus. Ontem foi Santa Ceia e nós apresentamos ali o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que representa ali o pão, o corpo, e o cálice, que representa então o suco de uva, representa o sangue. Nós, ontem, ao tomarmos a ceia, e você também, nós estamos preparados para mais um mês de batalha, porque nós estamos em meio a uma guerra espiritual, e aquele que estiver fraco, estiver cansado e não estiver se alimentando da palavra, vai ser um alvo fácil para o adversário, para o inimigo. É por isso que nós temos que nos esforçar para estarmos em comunhão uns com os outros, para no dia da ceia, todos nós podermos ceiar e sentar à mesa do Mestre. Vamos entrar no capítulo de número 18, versículo 1 ao versículo de número 7. Capítulo 18 do segundo livro do profeta Samuel. Abram comigo, confiram versículo por versículo, para que nós possamos estudar junto. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço debaixo da mão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruia, e irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós, e ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntará 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirva de socorro. Então Davi lhes disse: o que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da panda da porta, e todo o povo saiu em centena e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem, a Absalão. E todo o povo ouviu, quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo, a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Versículo 1 ao versículo de número 7 do capítulo 18 do segundo livro de Samuel. Vamos agora às explicações desse texto, do versículo 1 ao versículo 7. O versículo 1 diz que Davi contou. Primeiro você tem que contar quantos soldados você tem. Quantos soldados, homens disponíveis você vai ter para sair uma guerra. A palavra de Deus nos fala que antes de entrar numa guerra ou antes de construir uma casa, um edifício, você tem que ver se você tem dinheiro para você comprar todo o material e também pagar os pedreiros, né, pagar aqueles que vão fazer a obra. Porque comigo já aconteceu isso. Eu calculei muito mal a obra, eu não era cristão ainda, eu queria fazer uma grande casa, onde é agora a igreja Árvore da Vida, aqui em Rocha Miranda. Então eu recebi uma indenização
muito boa, e comprei caminhões e caminhões de pedra, de areia, de ferro, tudo do bom e do melhor, e paguei o pedreiro. Só que quando chegou na parte de alvenaria, quando levantou, eu já não tinha mais dinheiro. E durante anos e anos ficou parada a obra, porque eu não calculei bem e não dava para fazer a obra que eu queria, porque eu estava desempregado. Agora eu tinha que arrumar um outro emprego. Então a Bíblia manda: se você não tiver recurso para fazer, se você não calcular bem, então não faça, porque as pessoas vão passar e vão escarnecer de você. Aconteceu comigo. As pessoas passavam por mim aqui na rua e falavam: ô Alberto, isso aí não vai sair não? Isso aí vai cair de novo. Está virando ruína, e ficou muitos anos parado. E eu tinha vergonha disso. Também a Bíblia diz que se você tiver 20.000 soldados e o teu adversário tiver 30.000, e as armas dele forem então mais poderosas, o material bélico dele mais do que o teu, você deve então mandar mensageiros e pedir paz. Chega lá e fala: nós vamos ser tributário, mas não queremos morrer. E aquele rei que tem maior número de soldados, um material bélico melhor, ele vai então ali tomar vocês como cativos, e a mim também. Assim aconteceu no passado com todos os reinos. Aqui Davi então vai contar todo o povo que tinha com ele, e então ele vai colocar capitães de 100, capitães de 1.000, e ele vai dar um terço desse povo, ele vai dar então para estar na mão de Joabe. Fica um terço com Joabe, o irmão de Joabe, Abisai, fica com outro terço, e o terceiro terço vai ficar então com Itai, né? Um dos amigos que ajudava Davi. Então ele divide em 3 exércitos, em 3 bandos, para lutarem, para pelejar contra Israel. Ele diz: eu mesmo vou estar com vocês. Só que uma coisa muito interessante que o povo vai dizer, Davi fala: eu vou sair também com vocês. Versículo 3. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós, e ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntará 10.000. Estão dizendo: Davi, os soldados, capitães, não têm importância nenhuma numa guerra para Absalão. Se nós morrêssemos em 10 milhares, para ele é a mesma coisa. Agora, se o Senhor, que é rei, morrer, aí sim acaba tudo. Então você não vai sair com a gente, vai ficar nos dando ordem da cidade, nos sirva de socorro de lá, porque Davi era um grande estrategista. Então eles falam: você não vai sair conosco à guerra. E Davi então fala: tá bom, como vocês estão falando, eu vou fazer. Davi já não era mais um rapazinho, né? Ele estava então agora vivendo um momento já numa fase adulta, e ele já não tinha aquela mesma força também. Então ele volta para a cidade e divide esses 3 grupos para se encontrar então com o exército de Israel. E diz então que saiu todo o povo a campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Então 20.000 dos soldados de Israel foram mortos pelos homens de Davi, pelo exército de Davi também ali. Versículo 8. Porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que a espada consumiu naquele dia. Então, o bosque ali então matou mais pessoas do que aqueles que foram mortos à espada. E isso era de Deus, porque Deus era do lado de Davi e não do lado de Absalão. Então, ao entrar naquele bosque, o povo morreu no meio do betume, no meio de lama, de tantas coisas. Foram mais os que morreram dentro do bosque do que foram os que caíram à espada, a Bíblia nos diz. Versículo 9. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe o cabelo no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante.
Nós vemos então que Absalão, a Bíblia falou que ele era tão bonito, esse jovem era tão formoso de aparência, ele era o mais bonito de Israel. Então o cabelo dele, quando se cortava, dava 200 ciclos, né? De tanto cabelo que ele tinha, ele tosqueava o cabelo de ano em ano, mas talvez não tivesse tosqueado neste ano. E o cabelo dele estava muito grande. E ele, nessa fuga, vendo os servos de Davi, vendo morrer 20.000 dos seus soldados, ele fugiu. Só que passando debaixo de um grande carvalho, ele então ali fica preso exatamente pela vaidade dele. A vaidade dele era o quê? O cabelo. Nós vemos que Aitofel, ele morreu por quê? Também pela sua vaidade. A vaidade fez com que ele se enforcasse, né? Quando foi desprezado o conselho de Aitofel, ele monta num mulo também, vai para sua cidade, coloca em ordem a sua casa e ali então ele vai se enforcar por causa então da vaidade, né? E agora nós vemos que a mesma vaidade também vai levar Absalão a ficar preso pelos cabelos que ele tinha. E ele fica agarrado ali naquela árvore, o mulo que estava embaixo dele passa direto, ele fica com as perninhas balançando ali, pendurado, sem poder sair. Eu creio até que ele já tivesse, de uma certa forma, com algum ferimento, porque daria para botar a mão, fazer alguma coisa e soltar o cabelo. Mas ele ficou tão enroscado, talvez já estivesse com algumas feridas, né? Cansado, ele ficou então naquela posição ali, pronto para ser morto. Só que Davi havia ordenado os seus soldados, os seus capitães, tem misericórdia do jovem Absalão, porque Absalão era filho de Davi. Ele fala: poupem Absalão, não matem Absalão, tragam Absalão vivo. Então ele fica naquela situação. E um homem, um soldado, vai ver aquilo e vai avisar então a Joabe. Versículo 10. O que vendo o homem o fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado num galho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: por que o viste? Por que não o feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto? Aqui então Joabe está dizendo: se você tivesse matado, você ganharia um prêmio, um galardão. Eu te daria 10 moedas de prata e te daria um cinto também, que deveria ser valioso. Porém, disse aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata. Olha, Joabe oferece 10 moedas. Ele fala: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não me estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, que era um dos capitães, a Abisai, que era o outro, que tinha um terço também do exército, e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem Absalão. Ainda que proferisse mentira com o risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Joabe então fala: não vou perder meu tempo com você não. Vou ficar aqui, você vai ficar falando um monte de asneiras. Diz aonde que é que ele está. E chegando no lugar, Absalão, né, eu creio que ferido alguma coisa, porque preso pelos cabelos, ele ali até cortaria com a sua espada o cabelo e correria, mas ele estava preso de tal forma que ele não conseguia se mover. E era um alvo fácil, né, para quem quisesse atirar. E Joabe pega 3 dardos e atira os 3 dardos contra Absalão e fere Absalão. Então vamos continuar a leitura. Versículo 15. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. É aquilo então, o conselho de Aitofel. Lembram? Se matasse o rei, não precisariam seguir mais o restante do povo
que estava com Davi, porque todo o povo ia debandar. O que importava era o rei. Por isso que os soldados de Davi disseram: volta, fica na cidade, porque você vai servir mais a gente da cidade do que aqui. Porque soldado não vale praticamente nada para uma guerra. O que vale é o comandante. O que vale, nós vemos agora há pouco tempo, Israel foi acusado, né, ali pela Síria, né, pelo Irã, melhor dizendo, de ter matado ali o cientista nuclear, o mais famoso, né, que podia construir bombas. Então ele sofreu uma cilada, um ataque, e acusaram então Israel de ter matado este homem agora na semana retrasada. Por quê? Porque esse homem era poderoso. Vai matar um do povo? Do povo não tinha tanta importância, né? Então, eles matam ali a Absalão, e depois, então, Joabe dá ordem para que eles pudessem, então, voltar de perseguir o exército de Israel. Vamos ler, então, versículo de número 16. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Olha o que vão fazer. Este rei, né, rebelde, esse filho de Davi, não vai ter a sua sepultura junto com os reis, com seus avós, bisavós, junto com a sepultura que mais tarde seria de Davi. Ele não vai ser enterrado ali no bosque mesmo. Joabe vai mandar então, né, fazer um montão de pedras, e vão colocar então sobre ele, e cada um foge, o exército de Absalão foge, cada um para sua tenda. Versículo 18. Quando Absalão ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até ao dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Bom, nós lemos até o versículo de número 18. Amanhã, então, querendo o bom Deus, nós estaremos dando continuidade ao capítulo 18 do segundo livro do profeta Samuel. Agora é aquele momento em que eu vou orar junto com você, nós vamos estar orando uns pelos outros. Então, vamos agora falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, eu quero te louvar, meu Pai, te agradecer por todos os teus feitos, por todas as maravilhas com que tu tens obrado. Eu quero, meu Pai, neste momento de oração, colocar a vida, meu Pai, da sua serva Carla Alessandra Cruz, meu Pai, diante de ti. Abençoa Carla, meu Pai. Abençoa a sua casa, a sua parentela, a sua saúde, o seu ministério. Visita Carla, meu Pai, neste momento, dá vitória à tua serva. Toma também o evangelista Cleiton Muniz, a esposa, os filhos, o ministério, a igreja, o trabalho do teu servo. Ajuda o Cleiton, Pai. Toma também tua serva Júlia Lima Alcântara. Abençoa a vida sentimental, a vida profissional e espiritual. Sê com a Julinha, Pai, guardando e livrando de todo o mal. Abençoa também, Pai, o teu servo Paulo Augusto. Toma a vida espiritual do Paulo, toma o seu irmão, o seu sobrinho, a sua prima, a sua irmã que mora, meu Pai, lá em Portugal, toda a parentela do Paulo, meu Pai, a saúde dele eu coloco perante a ti. Abençoa também, te peço, Pai, teu servo Luiz Carlos Rodrigues de Souza, a sua família, a sua casa, o seu ministério, Pai, sê com ele, guardando, livrando de todo e qualquer mal. Te entrego também, Senhor, a vida da tua serva Monique Pedroso. Visita Monique, Pai. Tome em tuas mãos o Cláudio, a saúde dele, a saúde da Monique, o trabalho das mãos dos teus servos, Pai. Visita o Ian Lucas, continua fortalecendo, guardando esta criança. Toma o Joãozinho, meu Pai.
dá saúde ao João, visita o Eric, Pai, toma o Eric também. Toma a vida, meu Pai querido, do Tiago. Toma em tuas mãos Dona Vilma, toda a parentela do Cláudio, toda a parentela da Monique. Visita a Jacira, meu Pai. Visita o Mário. Vai trabalhando, meu Pai, em toda a parentela também do Mário. Entrega em tuas mãos também, Senhor, a tua serva Andréia Malafaia, o teu servo Malafaia, o Marcelo, a filhinha da tua serva, Pai, toda a família Malafaia. Eu coloco diante de ti. Toma a vida do cantor Eliseu Gonzaga, meu Pai. Toma a Sônia, toma a Thalita Gonzaga, o esposo, meu Pai. Guarda essa família, esconde no teu secreto. Toma também a Márcia, meu Pai, aqui da rua Ibirapuitã. Abençoa a tua serva, Pai. Visita ela, filhos, netos, a vida espiritual. Toma a Durcília, meu Pai, de São Gonçalo, todos os nomes, todos os pedidos de oração que a tua serva tem nos pedido. Sê com ela, meu Pai amado, alcança cada um. Toma também, meu Pai, tua serva Célia Dalva, lá do Recife, Pai, visita ela, a família, meu Pai querido, são as causas que a Célia Dalva tem apresentado a ti. Te entrego também a vida, meu Pai, do presbítero Carlos, meu Pai, a vida, meu Pai, da missionária Cristina, toda a parentela do Carlos, da Cristina, o ministério, a saúde, meu Pai, as necessidades, ajuda os teus servos, Pai. Toma a tua serva Lina de Anchieta, o Renato, seu filho, toda a sua parentela abençoa. Toma a Helena Sanches, meu Pai, lá de Nova Cidade, meu Pai amado, a sua vida, a sua parentela. Toma a Glória de Cabuís, visita ela, o esposo, a filho, o ministério. Toma a Rosemary também de Cabuís, meu Pai. O trabalho das mãos da tua serva, o ministério, ajuda ela, Pai. Toma Antônio Geraldo, meu Pai, cura o teu servo, faça uma obra. Visita a Vanita, meu Pai, esposa do teu servo Lauro. Vai tocando na saúde da tua serva, toma os filhos, toma a neta, toda a parentela. Toma também a Janaína da Praça Seca, liberta a Janaína, faça o teu mover na vida dela, na vida da dona Dirce. Toma Margarida Pacheco, Pai, a qual estive na casa da tua ungida hoje. Toma o seu esposo, dá saúde a ele, meu Pai. Guarda, meu Senhor da glória. Toma o Rogério, toma o Tiago, que eu estive orando ali pelo Tiago. Toca, meu Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés. Repreenda, meu Pai amado, toda anormalidade na vida do Tiago, na vida do Rogério, toda a parentela da tua serva Margarida eu coloco em tuas mãos. Visita também, meu Pai, a sua irmã Edna Maria. Visita a saúde da Edna, meu Pai. Toma a sua outra irmã, meu Pai, guarda, livra, liberta Edilane, liberta Jade, a Lívia, o Felipe, toma o Viana, restaura esta família, meu Pai, toda a parentela do Viana, toma a autoescola, meu Pai amado, Lipe, prospera, meu Pai amado, livra de todo e qualquer mal, dá vitória a tuas servas, meu Pai, toma a Kelly, meu Pai amado, Senhor, toda a família Laureano, liberta o Niltinho, salva, liberta o Juan, toma o Pedrinho, Dona Cleusa. Toma em tuas mãos, meu Pai, Jaqueline, toma o Alain. Meu Pai, visita esta família com saúde, com livramento. Toma também, meu Pai, nossa vizinha Luciane, aqui na rua, meu Pai. Visita o seu esposo Genésio, liberta, salva. Toma o filho, os irmãos e irmãs. Toma em tuas mãos, meu Pai, a minha cunhada Nina, meu Pai amado, ali no quilômetro 32. Salva a Nina, meu Pai amado, de tudo aquilo que ela precisa. Liberta o Juscelino, liberta, Pai, a Raquel. Toma a Nininha, toma Renato, o Vitinho. Toma o Oladi, meu Pai amado, a Vera. Toma em tuas mãos o Diego, a Diane, as filhas. Toma, Pai, o Tiago, toma o Mateus, liberta. Toma o Olaci, meu Pai amado, a Carla, liberta eles. Liberta o Yuri, liberta o Lucas. Quebra todo o jugo sobre a vida de Maria Eduarda. Toma o Joãozinho.
Toma o Adriano, meu Pai, a Priscila, toda a família Mesquita, eu coloco diante de Ti. Ó Deus amado, a recuperação de Larissa, ali em Belo Horizonte, aquela cirurgia, a cicatrização, abençoa o tempo que ela vai estar ali se recuperando, abençoa, Pai, a princesa Luciane ali também, junto com ela, meu Pai, prepara o retorno, assim como Tu levou em paz, em segurança, prepara o retorno delas, meu Pai. Toma em Tuas mãos também a vida, meu Pai, da Luci Lisboa, meu Pai. Trabalha na vida da Luci, trabalha na vida do Edilson, Pai. Toda a parentela da Luci, do Edilson, eu coloco perante a Ti. Visita também Jussara, meu Pai. Desperta Jussara. Levanta Jussara, meu Pai querido Senhor. Toma os filhos, toma Jamile, toma Miguel, guarda. Toma Márcia, Pai, seu esposo. Obrigado pelo Teu servo ter vindo ontem. Toma seu Heitor, meu Pai, guarda essa família. Toma em Tuas mãos, Pai, ali o diácono Arlindo, o último culto hoje, ali na subcongregação. Abençoa ele, sua família, a Rosângela. Abençoa aqueles que estão ali cultuando o Teu nome, Pai. A Tua serva Célia, meu Pai amado, visita ela. Liberta o esposo Alberto, liberta a filha, quebra todo jugo sobre a casa, meu Pai, a parentela da Tua serva. Toma em Tuas mãos, meu Pai amado, a vida, meu Pai amado, Senhor do Gilson. Liberta o Gilson, traga de novo a Tua casa. Toma Eunice, meu Pai, visita ela, visita o filho, guarda ao volante daquele carro. Toma a Nora, toma o neto, toma a Josenice. Entra com Teu poder, o Teu agir. Toma em Tuas mãos também a diaconisa Liliane, a saúde da Liliane. Visita ela, opera o Teu milagre na vida dela, meu Pai, na vida de Raimundo, meu Senhor. Entra com saúde no lar da Tua serva. Toma o pastor Jorge de Sabarreto, meu Pai, a saúde do Teu servo. Visita a diaconisa Edna, visita a Cíntia, os filhos. Toma o pastor Ângelo Barreto, meu Pai amado, a Alessandra. Faça o Teu mover no meio desta família. Toma em Tuas mãos também, Senhor, a vida do nosso pastor Rosimar, nossa pastora Ângela, meu Pai amado, lá em Guaçuí, no Espírito Santo. Abençoa aquela obra, meu Pai. Abençoa a base missionária, repreenda toda a fúria do inferno, toda a retaliação, tudo aquilo que se levanta contra aquele trabalho. Toma as crianças, Pai, liberta os jovens, os adolescentes, os anciãos naquele lugar. Toma também a saúde de Rosimar, a saúde de Ângela. Toma também, meu Pai amado, a Tua serva missionária Tânia Cristina. Dá saúde à Tua filha. Toma Alberto, restaura o relacionamento, toda a parentela de Alberto, toda a parentela da Tânia. Liberta Alexander, liberta Luiz Alberto. Liberta Débora, guarda o pequeno Douglas, desperta Tamires a cada dia, abençoa ela. Liberta o Lucas, Pai amado, seu pai, a sua mãe, a sua parentela. Toma os preparativos para o casamento, Pai, abençoa este casal. Te entrego também, meu Pai, a vida, meu Pai, do Cláudio, a vida da Monique, a vida do irmão Antônio, da Rádio Continental. Toma Teu servo Antônio, meu Pai, a saúde do Teu servo. Quantas pessoas, Pai, ele tem orado, meu Pai. Visita ele, tem misericórdia. Toma a Tua serva Lúcia. Visita a saúde dela também. Toma os filhos, as noras, os netos, a parentela do Teu filho de perto, de longe. Toca na saúde do irmão Antônio. Toma também Daniele Ribeiro, meu Pai, sê com a Tua serva. Toma Leandro, seu esposo. Toma em Tuas mãos, meu Pai, a Manuela. Toma a Rádio Continental, o trabalho que faço ali. Entra com Teu poder, o Teu agir, meu Pai. Ó Deus, abençoa, meu Deus amado, a vida da Monique, a vida, meu Pai, daqueles que trabalham com a Daniele. Toma em Tuas mãos também o evangelista Luiz Mota, a Rádio ID, a família do evangelista, Pai, cada ouvinte da Rádio ID, cada comunicador eu coloco em Tuas mãos. Toma em Tuas mãos Mamãe Luzia, visita ela e toda a sua parentela. Mamãe Cleusa, toma Mara de São Mateus, sê com a Mara, guardando, livrando de todo mal. Toma Angélica, Pai, de Tomazinho, a saúde da Tua serva, meu Pai, o filho, o esposo, meu Pai, a visão da Tua serva. Toma Vera Borges, sê com Vera Borges, guarda ela e toda a sua parentela. Toma o J. Alexandre, a esposa, os filhos, os netos. Toma Elaine, meu Pai,
A cada dia desperta mais Elaine para a tua obra, Pai. Liberta o Zé Carlos, guarda nos seus plantões noturnos. Toma em tuas mãos Sebastiana, toma seu José, toma Giovana, Gabi, o André. A filha, meu Pai, trabalha nessa família. Eu entrego em tuas mãos, Pai Santo, a vida da Lindinha ali em Niterói. Abençoa a tua serva, Pai. Visita o Derico, liberta, salva. Toma o Vitor, toma a Paloma. Toma em tuas mãos, meu Pai, Laurinha e Bia, guarda essa família, guarda lá em Cambuci, meu Pai, toda a descendência, toda a parentela, Pai, da tua serva Cecília, que já descansa em ti. Liberta o Zeca e família, liberta o Luiz, visita, meu Pai amado, ali também, a tua serva Ruth, o Berti, meu Pai, a Ramone Kelly, o Pedro Henrique, o Alexandre, trabalha, meu Pai, nesta família, toma, Pai, a Rosana, a sua filhinha, a vida do Álamo, aquela causa na justiça da Vitória, toma a dona Tetê, toma seu Vanderlei, toma, Pai, o Luciano, a sua mãe, o seu irmão, toma, Pai, Elaine, toma Heitor, toma, Pai, Adalto, Nelza, meu Pai, Aline, meu Pai, Luano, esposo, visita o povo ali em Cambuci, meu Pai. Eu entrego em tuas mãos também a vida da Odete Justo, Pai, os filhos e filhas, genros e nora, netos, a tia Nazaré, toda a parentela. Visita, Senhor, eu te peço, ó Pai amado, tua serva Thelma Fonseca Pereira, a sua mãe liberta, liberta o Edson, liberta, Pai amado, a irmã, os irmãos, liberta os filhos e filhas, genro e nora. Toma os netos, toma a Paula, a mãe da Paula cura e liberta, Pai. Visita a Genilda, meu Pai, abençoa a tua serva, guarda ela. Toma em tuas mãos a sua casa, a sua saúde, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual. Liberta a sua mãe, as suas irmãs, o irmão e sobrinhos. Liberta o David, liberta a Adriana. Liberta, meu Pai, a filha e o filho. Liberta a Ana Beatriz, o Tiago, o Jorge. Toda a parentela da Genilda, toda a parentela da Rosane. Toma, Pai amado, mais uma vez o teu servo Paulo Augusto, a sua casa, a sua saúde, a sua família, a irmã Adélia, meu Pai, o irmão Gilvan, toda a família Feitosa, a Silvandira dos Santos e toda a sua família, a irmã Maria Aparecida, a sua casa, a Sarinha, os seus avós, a Eunice Enoque, o Luiz, seu esposo, a Natália, sua filha. Toma em tuas mãos o Waltenberg, Pai. Abençoa ele, a esposa, os filhos, o trabalho. Toma o meu amigo Isaac, meu Pai dos Correios. Toma em tuas mãos, meu Pai, a sua vida conjugal, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual. Restaura. Toma Ana Paula, Pai, restaura o casamento. Toma a Fernandinha. Toma o Samuel, toma o Mateus, toma a Gabi, toda a parentela do Isaac eu coloco perante a ti. Salva também a Cátia, Pai. Toma o pastor Messias, toma, Pai, tua serva Vaninha, toda a parentela dos teus ungidos, a vida do pastor Pacífico, Pai, lá no Rio Grande do Sul, a Márcia. Toma em tuas mãos também o teu servo Márcio Adriano, visita ele, opera o teu milagre, meu Pai querido Senhor, na vida do teu ungido. Eu entrego, meu Pai amado, mais uma vez, toda, Pai amado, o Ministério Árvore da Vida, cada membro, cada cooperador, tua serva Marlene da Alcobaça, visita. Toma a missionária, meu Pai, Maria de Fátima, a saúde da Alzirinha, visita. Toma o meu tio William, meu Pai amado, ali em Vilar dos Teles, cura ele, meu Pai, tem misericórdia. Toma minhas primas, meus primos, meu Pai, a minha parentela, meu filho Ângelo, minha filha Jennifer, Pai amado, nossos netos, a minha enteada Larissa, a recuperação, ó Deus amado, a Lorena. Toma o Hugo, o Theo, a Bela, o Gael, toda a família Brandão, eu coloco diante de ti. Abençoa a Luciane, restaura suas forças, Pai. Abençoa a tua serva, meu Pai. Abençoa aqueles que estão no CTI, no UTI, nas salas vermelhas. Repreenda, Pai, a Covid-19. Toma essas vacinas que sejam verdadeiras, eficazes, para repreender a mortandade. Guarda-nos, Pai, das balas perdidas, endereçadas, dos assaltos, dos roubos, dos furtos, dos acidentes. Guarda o povo, Pai, nessa chuva, Pai, em cada estado. Aqueles que moram na região ribeirinha, aqueles que moram, meu Pai querido, Senhor, meu Pai, ó Deus amado, nos
nos morros. Meu Pai, livra de deslizamento, guarda a tua igreja, o teu povo, a nossa nação. É o que eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, chegamos ao final desta live. Amanhã, querendo bom Deus, capítulo 18, estaremos concluindo então todo o capítulo 18 do segundo livro do profeta Samuel. Nós vamos à bênção apostólica e estaremos encerrando então esta live. Se você ainda não entrou no meu canal do YouTube, está aí na descrição do vídeo, entre lá, dá o seu joinha, o seu like, compartilhe, se inscreva para que esse evangelho seja pregado em outros lugares. Você vai estar fazendo a obra evangelística. Amém? Vamos então à bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometam-me uma coisa. Vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.